Sexto ano. Hoje nós estaremos trabalhando os conceitos de múltiplos e o conceito de divisores de um número natural. Bem, mas o que é múltiplo e o que é divisor? O múltiplo de um número é o produto. Produto quer dizer a multiplicação de um número por outro, desse número natural por qualquer número. Bom, pensa o seguinte, eu preciso encontrar os múltiplos do número 2. Como que eu vou representar isso? Como é múltiplo, nós escrevemos a letra M, escrevemos o número entre parênteses, então nós vamos colocar múltiplo de 2, igual, escrevemos uma chave para indicar quem é esse múltiplo, e nós iremos imaginar o primeiro número natural, que é o zero. 0 vezes 2, 0. Então, o primeiro múltiplo de 2 é o 0. 2 vezes 1, 2. Então, o segundo múltiplo é o 2. 2 vezes 2, 4. Então, o terceiro é o número 4. 2 vezes 3, 6. Então, o próximo múltiplo é o 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. 2 vezes 11, 22. 2 e assim sucessivamente. Perceba que eu posso multiplicar o número 2 por qualquer valor e esse valor que eu encontrar será um múltiplo de 2. E esse valor, ele é infinito. Eu posso multiplicar o 2 por qualquer valor e sempre terei um número que será múltiplo de 2. Por isso, nós escrevemos a reticência, ou seja, 3 pontinhos, para indicar que múltiplo não tem fim. Os múltiplos sempre terão um valor após o outro. Por isso, os exercícios geralmente ele determina que ele quer 5, 6 múltiplos, tá? Então, ele vai determinar quantos múltiplos ele tem. O múltiplo sempre vai iniciar do primeiro número natural. O primeiro número natural é o zero. Qualquer valor que você multiplica por zero é sempre zero. Isso significa o quê? Que todos os múltiplos, o primeiro é o zero. Sempre vai ser o zero. E o segundo? Sempre vai ser o próprio número. Então, ó, se nós estamos calculando o múltiplo de 2, o segundo é 2. Se nós calcularmos o múltiplo de 50, o primeiro sempre vai ser 0, o segundo será 50. Então, os dois primeiros a gente já sabe. Basta continuar multiplicando o número pelos números naturais na ordem e você terá a sequência de múltiplos dele. O segundo exemplo, quais são os múltiplos de 10? Então, eu vou escrever o M para indicar que eu estou calculando os múltiplos. O 10 fica dentro do parênteses para indicar que é o número que eu estou calculando. Colocamos uma chave. Lembramos que o primeiro múltiplo é sempre 0. O segundo é sempre o próprio número. No caso, nosso exemplo é o 10. Por quê? O primeiro número natural é o 0. 0 vezes 10 é 0. O segundo número natural é 1. 1 vezes 10 é 10. E 10 vezes 2? 20. 10 vezes 3? 30. 10 vezes 4? 40. E eu não poderia prosseguir com 10 vezes 5, 10 vezes 6 e assim por diante? Então, eu coloco reticência porque eu posso calcular quantos múltiplos eu achar necessário para fazer o exercício. Então, múltiplo vem de produto, multiplicação. É multiplicar o número que eu quero, encontrar os múltiplos dele, pelos números naturais. Lembrando que os números naturais começam do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante. Eu posso continuar infinitamente. Divisores. Já será um número que quando um for dividido pelo outro, o resto da divisão é igual a zero. Isso quer dizer que eu tenho uma divisão exata. Quando eu divido um número pelo outro, a minha resposta, o meu resto, não existe. Ele não vai ter resto, ele é zero. Correto? Todos os números que eu puder dividir e essa resposta for zero, todos esses números são chamados de divisores. Bom, como que eu faço para calcular o divisor de um número? Eu vou escrever a letra D para indicar que eu estou calculando o divisor. Eu vou escrever o número que eu quero os divisores. No meu exemplo é o 12, dentro do parênteses, igual
eu vou abrir uma chave e agora eu vou analisar. O número sempre vai ser divisor de 1, sempre. Qualquer número sempre divide por 1. Então, o 1 sempre vai aparecer como divisor. Bom, 12 não é um número par? Então, ele vai dividir por 2. 12 dividido por 2 é 6. E 12 dividido por 3 é 4, e no exato. E 12 dividido por 4 é 3. E 12 dividido por 6 é 2. E 12 dividido por 12 é 1. Perceba o seguinte, nos divisores, o primeiro valor sempre será 1. O último valor sempre será o número que você está procurando nos divisores dele. Se nós estamos procurando o 12, o último é 12. Então, os divisores, ao contrário dos múltiplos, eles são finitos. Quer dizer que eles têm um fim, eles vão acabar. Tem uma certa quantidade de divisores. Nenhum número vai ter divisores infinitos. Bom, no múltiplo, nós temos os 3 pontos para indicar que posso continuar. No divisores, não tem os 3 pontos porque tem uma quantidade limitada de divisores para cada número. Vamos observar o exemplo do número 36. Eu quero os divisores dele. Bom, o 36, escreva a letra D, o 36 no parênteses, abro a chave, 1 dividido por 36 é 36. Bom, quem mais pode dividir o 36? O 36 pode dividir por 2, pode dividir por 3, por 4, por 6, por 9, por 12, por 18 e por 36. Qualquer número desses que você dividiu 36, você vai encontrar uma divisão exata. Quer dizer o quê? Que não vai sobrar resto nessa divisão. Bom, quando eu tenho um número pouco muito grande, uns números acima de 50, acima de 100, e eu preciso dividir. Às vezes, é complicado você ter que fazer a conta de divisão, armar a conta de divisão, fazer todo o processo para dividir um número. Então, existe uma coisa chamada critério de divisibilidade. O que quer dizer isso? São regras para se dividir um número. Essas regras sempre vai funcionar com determinados números. Então, suponha que você precisa calcular um número e precisa saber se esse número ele é divisível por 2, por 3. Sem precisar fazer a divisão, sem precisar fazer todo o cálculo da divisão, existem algumas regras que você pode observar esse número e entender se ele pode ser ou não divisível por certos valores. Vamos começar por alguns critérios. Bom, dividir por 2. Como que eu sei se um número é divisível por 2? O número é divisível por 2 quando ele for par. Se o número for terminado em 0, 2, 4, 6 e 8, ele é divisível por 2. Por exemplo, o número 5.040, ele não termina em 0? Então é divisível por 2. O número 374, ele não termina em 4? Então ele é divisível por 2. Perceba que se o número é par, é divisível por 2. Basta isso. Se ele for divisível por 3, o número ele é divisível por 3 se a soma dos algarismos for divisível por 3. Então, sem precisar fazer cálculo, como eu posso saber se um número é divisível por 3? Imagine o número 234. O número 234, para você escrever ele, você usa o algarismo 2, o algarismo 3 e o algarismo 4. Soma esses algarismos. 2 mais 3 é 5. 5 mais 4 é 9. E 9 dividido por 3 não é 3? Então, o número 234 é divisível por 3 e você não precisa fazer cálculo para isso. Outro exemplo. O número 189. Percebe que o número 189, eu tenho os algarismos 1, 8 e 9. Esses 3 algarismos formam o número 189. 1 mais 8 é 9. E 9 mais 9, 18. 18, se você divide por 3, é 6. Então, o número 189 é divisível por 3. Não tem necessidade de você fazer cálculo de divisão. E para um número, ele ser divisível por 4, basta que os últimos números sejam
divisível por 4, os dois últimos números. Essa divisão por 4, ela vai funcionar se o número tiver mais de 2 algarismos, ou pelo menos 2 algarismos, correto? Mas ele só vai fazer sentido se ele for um valor extremamente grande. Por exemplo, o número 4.116. O número 4.116 termina em 16. Os dois últimos dígitos dele é o 16. Percebe que o 16 dividido por 4 é 4? Então, o número 4.116 divide por 4, porque eu sei que os números 16, que são os dois últimos, também divide por 4. Então, essa regra ela faz sentido quando os números são extremamente grandes. Um outro exemplo é o número 1324. O número 1324, ele termina em 24. Você sabe que se você dividir 24 por 4, você tem 6. Então, o número 1324 é divisível por 4. Bom, vamos à próxima regra, a regra do 5. Para que um número seja divisível por 5, o último dígito dele deve ser 5 ou 0. Então, se o número termina em 5 e 0, você divide ele é divisível por 5. Por exemplo, o número 55, o número 90, o número 200, o número 1000, o número 655. Então, terminou em 5, terminou em 0, ele é divisível por 5. Essa é a regra dele. E para ser divisível por 6? O número ele é divisível por 6 quando ele é ao mesmo tempo divisível por 2 e ao mesmo tempo divisível por 3. Como assim? Vamos imaginar um número. A gente lembra que a regra para ser divisível por 2 é que o número seja par. Então, nós já sabemos que para ser divisível por 6, o número obrigatoriamente ele tem que ser par. Agora, pensa dentro dos números pares. Eu ainda preciso que ele também seja divisível por 3. Como é que ele é divisível por 3? Quando você soma os algarismos e essa soma resulta em um número divisível por 3. Vamos pensar, por exemplo, no número 312. Ele é par porque ele termina em 12. Então, a primeira regra está satisfeita. 312 é formado pelos algarismos 3, 1 e 2. Soma. 3 mais 1 é 4. 4 mais 2 é 6. 6 dividido por 2. 6 dividido por 3 é 2. Então, satisfaz as duas condições. Ele é par e, ao mesmo tempo, é divisível por 3. Portanto, o número 312 é divisível por 6. Vamos pensar em um outro número, o número 5.214. Ele é par porque ele termina em 4. Agora, nós precisamos saber se ele também é divisível por 3. O número 5.214 é formado pelos algarismos 5, 2, 1 e 4. Vamos somar esses algarismos? 5 mais 2 é 7. 7 mais 1 é 8. E 8 mais 4 é 12. 12 dividido por 3 não é 4. Então, o número 5.214 é divisível por 2, é divisível por 3 e ele é divisível por 6. Então, essa é a regra do 6. E do 8? O número é divisível por 8 quando os 3 últimos dígitos dele também forem divisível por 8. Então, nesta regra, vale perceber que nós temos aí que ter um valor que tenha no mínimo 3 dígitos. O número 7.000. O número 7.000, ele termina em 3 zeros. E pensa o seguinte, se você dividir 0 pelo número 8, você vai ter 0. Então, o número 7.000, ele é divisível por 8. Um outro número, o número 56.104. Se você observar, o final é 104. 104 é os algarismos 1, 0 e 4, os 3 últimos dígitos. Se você dividir por 8, você vai ter 13. Então, você também vai ter um número que é divisível por 8. Às vezes,
Vamos observar então agora, se eu quiser dividir um número por 9, qual seria a regra que eu poderia utilizar para facilitar? O número, ele é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 9. Perceba que a regra do 9, ela é semelhante à regra do 3. São regras semelhantes. No 3, se você somar os algarismos e for divisível por 3, ele é divisível por 3. No 9, o mesmo processo. Pensa no número do 2.871. Se você somar os algarismos deles, nós temos o algarismo 2, 8, 7 e 1. 2 mais 8 é 10. 10 mais 7, 17. E 17 mais 1, 18. 18 divide por 9, é 2. Então, o número 2.871 é divisível por 9, correto? Um número, ele é divisível por 10 quando ele terminar em 0. Então, ó, o próprio 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 1000, 2000. Se o número terminou em 0, o último dígito dele é 0, ele é divisível por 10. E para ser divisível por 12? Para ser divisível por 12, o número tem que ser divisível ao mesmo tempo por 3 e por 4. Percebe? Para ele ser divisível por 3, qual que é a regra? A soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Para ele ser divisível por 4, qual é a regra? Os dois últimos dígitos têm que ser divisível por 4. Então, ele tem que satisfazer essas duas condições ao mesmo tempo. Vamos ver o número 720. Bom, primeira condição, ele tem que ser divisível por 3. Se eu tenho 720, eu tenho o algarismo 7, 2 e 0. 7 mais 2 é 9. E 9 mais 0 é 9. 9 divide por 3, porque é 3. Então, a primeira condição está satisfeita. O número 720, ele é divisível por 3. Para que ele seja divisível por 4, os dois últimos dígitos têm que ser divisível por 4. Se é 720, ele termina em 2 e 0, ou seja, 20. 20 divide por 4, porque é 5. Então, 720, ele é divisível por 3, por 4 e por 12. Bom, e para ele ser divisível por 15? Para ser divisível por 15, ele tem que ser divisível por 3 e por 5. Vamos pegar a regra mais restritiva desses dois. O número ser divisível por 5. Quer dizer que, olha na regra do 5, ele tem que terminar em 5 ou 0. Então, nós já sabemos que para ser divisível por 15, o número tem que terminar em 5 e 0. E depois que ele tem que terminar em 5 e 0, quando eu somar os algarismos, tem que ser divisível por 3. Então, ó, tem que satisfazer duas condições ao mesmo tempo. Vamos ver o número 105. A primeira regra ele já tá correto. Que ele é 105, então ele termina em 5. Perfeito. Ele é divisível por 5. 105 é formado pelos algarismos 1, 0 e 5. 1 mais 0 é 1 e 1 mais 5 é 6. 6 dividido por 3 é 2, então a segunda condição também satisfeita. Observe que o número 105, ele então é divisível por 3, por 5 e por 15. Esses três números dividem ele. Bom, e para que o número seja divisível por 25? Ele tem que terminar em 00, como o número 200. Ele tem que terminar em 25, como o número 625. Ele tem que terminar em 50, como o número 850. E ele tem que terminar em 75, como o número 975. Pessoal, vamos retomar. Múltiplo é um número, quando eu multiplico esse valor por um outro valor, a resposta é múltiplo. Então, ó, se eu quero o múltiplo de 2, eu vou multiplicar o 2 pelos números naturais e todas as respostas dessa multiplicação que nós teremos, nós chamamos de múltiplo, começando do 0. Divisores são os números que, quando eu divido, a resposta é uma divisão exata, ou seja, não sobra resto, não é um número decimal, correto? Então, isso é divisores. Bom, múltiplo é muito fácil fazer uma multiplicação.
Divisores, eu preciso dividir esse número várias vezes. Bom, os múltiplos, ele sempre começa do zero. O segundo é sempre o número que nós estamos procurando. Então, se estamos procurando um múltiplo de 2, o segundo número é 2. Se estamos procurando os múltiplos de 10, o segundo número é 10, e assim por diante. Já nos divisores, ao contrário dos múltiplos, sempre vai começar no 1 e sempre vai terminar no número que nós estamos procurando. Então, se nós queremos os divisores de 12, o último é 12. Se estamos procurando os divisores de 36, o último é 36. E o primeiro é sempre 1. Observe a diferença. Nos múltiplos, começamos do 0 e nos divisores, começamos do 1. Correto? Não tem 0 nos divisores. Tá? Só vai ter iniciando do 1. Os múltiplos, eles são infinitos, já os divisores têm uma quantidade limitada. Para facilitar você encontrar os divisores, nós temos algumas regras para divisibilidade, que são os critérios de divisibilidade. Esses critérios de divisibilidade, ele visa facilitar o seu cálculo, para descobrir se um número divide ou não por outro. Isso quer dizer que algumas regras, elas chegam a ser tão complicadas que não tem necessidade de aprendê-las. Por exemplo, observe que eu não coloquei a regra de divisibilidade por 7, porque a regra ela é tão complexa que talvez seja mais fácil você dividir um número por 7 e ter certeza se ele divide ou não, do que você tentar aprender a regra. Então, essas são as regras que eu acredito que sejam mais fáceis e que vai ajudar vocês. No próximo vídeo, nós continuaremos a falar sobre múltiplos e divisores.